Meus amigos, o Brasil está prestes a quebrar mais um recorde. Não é recorde de emprego, infelizmente, também não é recorde de crescimento, não é recorde de investimento, quem dera. É recorde de processo trabalhista e isso está gerando uma grande confusão, um grande problema para a nossa economia, você vai entender. Em 2025, a Justiça do Trabalho deve receber uma explosão de processos, mais de 2.300.000 novas ações, o maior número desde a reforma de 2017. E quem é o principal responsável por esse tsunami? Justamente o Supremo Tribunal Federal. Foi o STF que, em 2021, derrubou a regra da reforma trabalhista que colocava freio nos processos judiciais contra as empresas. Antes, se o trabalhador perdesse na justiça, deveria pagar os honorários advocatícios e funcionava como um filtro, um risco que fazia muita gente pensar duas vezes se colocaria ou não uma empresa na justiça. E o Supremo Tribunal acabou com esse freio. O que aconteceu? Entrar na justiça hoje virou um jogo sem risco nenhum. Se ganhar na justiça, leva o dinheiro. Afinal de contas, ganhou na justiça significa que a empresa estava fazendo alguma besteira e estava em débito com o trabalhador, então tá tudo certo. Agora, se entra na justiça, perde e não paga absolutamente nada, cara, isso acabou virando uma grande bagunça, porque isso tem gerado uma grande insegurança para os empregadores brasileiros, na sua grande maioria são pequenos e médios negócios. Quer ver como é que funciona isso na vida real? Eu vou te contar uma história que eu conheço, só que eu vou trocar aqui os nomes, só para você entender. O João trabalhou 2 anos num restaurante de bairro, ganhava um salário justo, era reconhecido por ser bastante esforçado. Só que chegou o momento que a empresa precisou demitir. E quando saiu, o patrão pagou tudo, pagou férias, pagou 13º, pagou FGTS, ou seja, estava tudo certinho. Só que aí, na mesa do bar, um colega disse para ele: cara, por que você não entra com uma ação contra essa empresa? Vai que cola. Se você ganhar, cara, é um dinheirinho extra que entra. Agora, se você perder, você não paga nada mesmo. João, obviamente, ficou tentado. Antes, ele pensaria 2 vezes, porque se perdesse, ele teria que arcar com os honorários advocatícios. Agora, sem risco nenhum, o que ele fez? Justamente ele entrou com a ação contra a empresa. Esse é justamente o ponto que eu quero trazer aqui, meu amigo. Não se trata do João em si, mas sim sobre a lógica que se criou. Multiplica essa mentalidade por milhões de Joões em todo o Brasil. E agora você consegue entender o porquê que a Justiça do Trabalho está explodindo em processos trabalhistas. O que era para ser uma exceção acabou virando uma regra. E agora, meu amigo, está gerando uma grande explosão de processos trabalhistas, batendo todos os recordes. Isso pode custar empregos, pode travar negócio, pode mexer também com o preço do que você coloca na mesa aí da sua família. E se você trabalha com carteira assinada, tem um negócio ou conhece alguém, cara, fica comigo porque eu vou te mostrar como é que isso está contaminando o mercado de trabalho e como isso também vai impactar diretamente na sua vida. Bom, meus amigos, vamos começar com essa matéria que saiu aqui no Estadão. Ações trabalhistas caminham para novo recorde após a reforma puxada pela alta no setor de serviços. Especialistas dizem que decisão do STF, que derrubou a regra da reforma trabalhista, motivou o aumento dos processos, o que está gerando um grande caos aqui no nosso país. Afinal de contas, se abre alguma brecha para ter problemas, para ter insegurança jurídica para as empresas, isso acaba impactando no trabalho, nos empregos no nosso país. Esse gráfico mostra para a gente os casos recebidos na Justiça do Trabalho. Na primeira instância, a gente consegue perceber o aumento, o volume de gente que entrou na Justiça contra os empregadores. Lá em 2000, no início de 2000, 1.700.000 pessoas entravam na justiça contra os empregadores. Isso ficou estável até aproximadamente ali 2007, 2008 e a partir de 2010, cara, teve uma explosão. Chegando aqui em 2016 com mais de 2.700.000 novos casos, novos pedidos na Justiça do Trabalho. Em 2017 teve a reforma trabalhista, que já tinha também mais 2.600.000 casos de gente entrando na justiça contra as empresas. E depois da reforma trabalhista, o que aconteceu? Aqui, ó, caiu uma queda drástica, chegando novamente aos níveis lá da década de 2000. E em 2021 caiu mais forte ainda por conta justamente da pandemia. Só que a partir aqui da decisão do STF, os processos aumentaram de uma forma muito forte novamente. Em 2024 foram mais de 2.100.000 novos casos, novos pedidos na Justiça do Trabalho. E agora em 2025, como a matéria trouxe aqui pra gente, está caminhando para bater mais um novo recorde. Isso é péssimo porque trava a nossa economia, isso gera custos, gera burocracia. Toda essa insegurança
acaba que uma empresa que poderia investir, poderia contratar mais pessoal, poderia fazer a economia girar, ela acaba não fazendo isso, ficando refém apenas de tecnologia e também deixando de crescer, deixando de fazer o trabalho crescer aqui no nosso país. Esse é o custo de uma ação como essa. E os setores que mais estão sofrendo com isso, mais têm pedido de ação trabalhista, são justamente os setores de serviços diversos, com 26,6% dos casos das ações trabalhistas, cara, bastante pesado. Depois vem a indústria, com 17,5%. Em seguida, vem o comércio, com 12,5%. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui muito importante. Eu não estou falando que o trabalhador honesto, que foi explorado, que foi enganado, que teve o direito negado, que esse cara não tem que entrar na justiça contra a empresa. Esse trabalhador tem mais é que procurar a justiça mesmo, porque a lei existe justamente para proteger quem produz, quem sua a camisa pela empresa e quem gera riqueza para o país. O problema não é esse trabalhador. O problema é quando a justiça cria um ambiente sem risco, o que incentiva também ações, muitas das vezes infundadas, de vagabundos que a gente sabe que existe no nosso país em qualquer lugar do mundo. Isso acaba sufocando o ambiente de negócios no nosso país. E o resultado é o que você acabou de ver aqui nos gráficos. Um crescimento explosivo do número de processos, principalmente do setor de serviços, justamente o setor que mais emprega no nosso país. E para quem acha que a criação de empregos no nosso país está indo de vento em popa, na realidade a gente está numa curva justamente descendente, ao invés de ser uma curva ascendente, com uma queda assim muito forte na criação de empregos. Nessa matéria que saiu agora, no dia 27 de agosto de 2025, acompanhou como é que foi julho de 2025. A criação de empregos formais cai 32,2% em julho de 2025, ou seja, mostrando para a gente que o mercado de trabalho não está mais aquecido, cara. Será que tem a ver apenas com o tarifaço? Será que tem a ver apenas com o custo do Brasil, com a taxa de juros? Será que tem a ver também com essa quantidade absurda de pessoas entrando na justiça contra as empresas? Cara, para mim é uma soma disso tudo, mas com certeza a questão das ações contra os empregadores pesa também e muito na hora de contratar. Esse gráfico mostra pra gente a situação dos empregos aqui no nosso país. A gente consegue fazer alguns recortes, né? Em 2021, logo depois ali da pandemia, a gente consegue perceber que a criação dos empregos estava indo de vento em popa. Tudo bem que estava absorvendo essa quantidade de gente aqui que ficou sem emprego ao longo da pandemia. E dezembro, historicamente, é o período com o maior pico de desemprego no nosso país. A gente começa a perceber que o fundo do desemprego está cada vez maior. Lá em 2020, teve um déficit de 153 mil empregos. Agora, em 2024, dezembro de 2024, teve um buraco aqui de mais de 500 mil de déficit de emprego. E em 2025, se a gente analisar o gráfico, a gente começa a perceber que esse é um gráfico um pouco menor do que os outros. Ou seja, todo esse fôlego que a gente ganhou aqui em 2021, 2022 e 2023, a gente está perdendo justamente agora em 2025. O problema que está na mesa nesse momento também é a questão do tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. O tarifaço impactará até 330 mil empregos se tudo der errado, diz o Marinho, que é o ministro do Trabalho. E óbvio que tudo vai dar errado, até porque o que significa tudo dar errado? Significa que se o governo não conseguir negociar com os Estados Unidos, ou seja, se tudo der errado, a gente vai perder aí aproximadamente 330 mil empregos no nosso país, o que é péssimo para a nossa economia. Aqui também diz que o Brasil teve uma queda agora em julho, né, de 32% na criação dos empregos. É o pior resultado para o mês desde 2020. Naquele período havia uma pandemia de Covid. Esses dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nessa quarta-feira, dia 27 de agosto, dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Bom, meus amigos, o mercado de trabalho ele está reagindo com bastante atenção e cautela, e vou dizer até medo. Os pequenos empreendedores, donos de restaurantes, oficinas, salões, começam a pensar duas vezes antes de contratar. Por quê? Porque o risco de contratar virou maior do que o benefício dessa pessoa trabalhando dentro do negócio. Enquanto isso acontece, o que o empresário faz? Ele segura a vaga, ele substitui o funcionário por uma tecnologia, ele deixa de expandir. Ou seja, a mudança do STF não atinge só os patrões. Ela atinge diretamente as pessoas produtivas do Brasil. Gente que quer trabalhar, gente que precisa de emprego, gente que depende da roda da economia girando. E a reforma de 2017 tentou trazer esse equilíbrio, mas a interferência do STF
desmontou todo esse equilíbrio. E agora estamos de volta à insegurança, ao medo, à trava que impede o país de crescer. E eu te pergunto nesse momento, o que você acha dessa situação toda? Você já foi uma pessoa que teve que entrar com um processo contra alguma empresa? Coloca aqui, no campo dos comentários, a sua participação é extremamente importante, você sabe disso, para dar corpo para a nossa conversa. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.